Então foram a um lugar chamado Getsemane. Ali chegados, disse Jesus a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou o quê? Orar. E levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir tomado de pavor e angústia. Aleluia. Tem alguém angustiado aqui nessa noite? E Jesus estava com pavor e com angústia, e lhes disse: a minha alma está profundamente triste, até a morte. Ficai aqui e vigiai. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra. Diga comigo: Jesus. Ele não só ajoelhou, ele foi além. Ele prostrou, ele se humilhou em terra. Glória. E orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível, passa de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Voltando, achou-os dormindo e disse a Pedro: Simão, tu dormes? Não pudestes vigiar nenhuma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é o que, igreja? Diga mais forte: a carne é fraca. A minha carne é fraca. Aleluia. Retirando-se de novo, orou repetindo as mesmas palavras. E outra vez achou outras vezes dormindo, porque os seus olhos estavam pesados e não sabiam o que lhe responder. E veio pela terceira vez e lhe disse: ainda dormis e repousais? Basta. Diga comigo: basta. Satanás, eu sou um basta na minha família. Nesta noite chegou a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos. Diga ao seu irmão assim: levanta. Levanta, meu irmão. Sacode a poeira nessa noite. Levanta. Pode dar glória a Deus e fechar sua Bíblia em nome de Jesus. Pode sentar. Pode aplaudir. Você não vai ficar sozinha não, meu irmão. Existem uns adoradores com você aí. Oh, glória. Preste atenção aqui. Irmãos, Paulo disse que por esta causa ele colocaria de joelhos. Nós podemos pensar nessa noite: que bom, a palavra é para mim. Afinal de contas, eu estou muito fraco. A minha família precisa de uma bênção. A minha vida financeira precisa de dar um upgrade, assim que fala, uma virada, levantar. Eu preciso dar a volta por cima. Minha saúde não está muito legal não, então por essa causa eu vou me colocar de joelho. Mas afinal de contas, Jesus Cristo é todo poderoso. Jesus Cristo sabe o que eu estou passando. É muito fácil Jesus usar a vida de Paulo. É muito fácil Jesus usar a vida de missionária. É muito fácil Jesus usar a vida de pregador. Afinal de contas, Paulo era forte. Missionário Joelho está uma vida boa. Missionário Joelho tem uma coquinha dele tranquilo, tomando vento. Ei, irmão, trabalhou hoje não, né? Missionária Vanessa, ó, tá lá, pulando, feliz, alegre, a vida dela tá melhor. Missionário Jesus, nem se fala, louvor lá com seu violãozinho, tá feliz a vida, tá com o bolso cheio de dinheiro, diz amém. Nem trabalhou hoje, tá lá descansadão. Só irmão que diga, tá sem calor hoje, né, irmão? Muito calor, né? Eu também tenho dado calor na minha padaria, me forno quente lá, misericórdia. Tô no caixa, mas o calor do forno vai lá no caixa para que consome. Mas, igreja, presta atenção numa coisa. É muito fácil missionar a Regiane. A Regiane estava aí, ó, pulando igual um cabrito novo ali, ó, orando. É fácil eles falarem, né? É fácil. Então, a boa, relax. Toma um banho de piscina hoje. O irmão tomou um banho de piscina hoje, não toma uma aguinha de coco, né, irmão? É fácil eles falarem, né? Mas, irmãos,
Jesus usou a vida de Paulo e usa a minha vida nessa noite, porque Ele sabe o que é padecer. Ele sabe o que é passar por angústia. E não é uma angústia qualquer que você está sentindo nessa noite, não. Ah, missionário, você não sabe o que tem passado, nem a senhora para apontar o dedo e julgar a minha angústia. Não, eu sei que você pode estar angustiado, sim. E você veio no lugar certo nessa noite. Porque quando nós estamos angustiados, quando precisamos de uma causa ser julgada por Deus, quando precisamos de um milagre, nós viemos no lugar certo, que é diante do Deus Todo-Poderoso, que criou o céu e a terra. Mas a angústia de Jesus não era como essa minha, quem sabe hoje a tua, que tem condições de estar sentado nessa cadeira, tomando um ventinho de um ventilador, olhando para mim com esse olho abençoado com o teu, porque acordei fogo no teu olho. Amém? Tem um pregador que fala assim, esse olho com estado de xixi, assim. Então não sabe o que é. Não, porque o olho é abençoado. Amém? Mas a angústia de Jesus não é como nossa hoje, não. Porque irmão, sabe que eu falo, nossa, porque a palavra corta em mim. Eu sou a primeira a estar na dependência de Deus hoje. O pregador, o primeiro a estar na dependência, os ministros de louvor, os obreiros, porque senão o que nós vamos passar para vocês? Vou ficar aqui em cima, o pregador não está bom, esse pregador não está bom. Ficar aqui em cima, senão daqui a pouco eu estou sem voz. A angústia de Jesus não foi essa como nós hoje. Está sentado, tomando vinho. Ah, mas estou triste, estou angustiado, nós estamos. Tem alguém suando sangue aqui? Hã? Estou suando. Então tá bom. A angústia de Jesus diz que ele estava triste e angustiado até a morte. Nós podemos entender o que é isso. Jesus, como homem, ele chorava e tinha sede. Jesus, como Deus, ele era a água da vida, enxuga as lágrimas daqueles que choram. Jesus, como homem, tinha fome e sofria e ficava sentado à beira, junto com a samaritana, e os discípulos iam buscar comida para ele, não era assim? Sentado à fonte, quando eles iam buscar comida, e nossa, samaritana, e um tipo ou outro ela virou missionária, né? Mas Jesus, como Deus, ele é o pão que desce do céu. Aleluia. Jesus, como homem, ele sofria até a morte, e estava angustiado, e estava triste, porque a hora estava chegando, e ele sabia que ele ia padecer dor, que ele ia ser chicoteado. 39 mais um? É assim? É, missionário? 39 vezes mais um chicotado. Isso é 39 mais um ou 40 mais um? 40 menos 1? Ah, eu fiz o contrário. 40 menos 1, 39. Não sei porque o escritor quis dizer assim, 40 menos 1, se eu não sei fazer conta até hoje, é 39. Mas ele quis colocar assim, 40 menos 1. Deve ser para chamar a atenção, ó, 40 chicotadas, menos 1 só. Deus sabe de todas as coisas. Ele, como homem, ele estava angustiado até a morte. Ele sabia, e prega e gravar aqui. Ele sabia que estava esperando a traição daqueles que ele curou, estava lá embaixo blasfemando. Ó, o Senhor é Deus, desce daí. O Senhor nos falou que reconstruiria o templo em 3 dias. Ó, tudo é no rei dos reis. Ele sabia o que estava esperando. Mas Jesus, como Deus, já estava vendo lá na frente a minha vida, a tua vida, aqui nessa noite, porque Ele morreu e Ele ressuscitou, e Ele está aqui para julgar a tua causa. Calabaixe, canta lamar. E diz a palavra de Deus que chegando a hora, Ele pensou, Ele como homem, Ele como Deus, viu todo o sofrimento naquela cruz. Ele sabe o que você está sofrendo. Ele sabe o que você precisa. Você só vem abrir a boca e falar com Ele, que a palavra de Deus diz: clama a mim, responder-te-ei. Mas a palavra de Deus diz: antes que a palavra chegue à tua boca, eu já conheço toda ela. Ele sabe o que você está passando. Mas você clama porque você crê que quando abre a boca é um Deus ajudando a tua causa. Então, a hora estava chegando.
E ele disse: a minha alma está angustiada até a morte. Vamos ali orar. Mas vai Jesus para o Getsemane. Irmãos, além de tudo que Jesus estava passando, toda dor que ele sabia que enfrentar, todo o sofrimento que Jesus sabia que enfrentar, ele ainda teve de enfrentar a solidão. Eu não sei se você já passou por isso, está passando problemas, mas não é ele que está pregando. Eu não sei se você já passou por isso, de estar passando problemas, que você acha que seu melhor amigo vai estar perto de você e vai embora. Você acha que seu pai ou sua mãe vai estar perto de você e ele e ela vai embora. O seu namorado te jurava amor por você, a sua namorada dizia que te amava, a sua esposa, e quando você estava angustiado, quando você estava doente, quando você estava fraco, quando você estava sentindo opressão, ele falava: ah, mas você está fraco demais, você está fraca demais, você está doente, você está sem dinheiro, você que vai embora. Os 3 que ele chamou para orar eram 12 discípulos. Ele escolheu os 3 de maior segurança dele, que ele tinha maior segurança, que ele confiava. Os 3 não puderam vigiar com ele 1 hora. Amém? Enquanto ele orava, ele voltou e pegou os 3 dormindo. Ele disse assim: vocês não podem orar comigo nem 1 hora. A minha hora está sendo chegada. E vocês não podem orar comigo nem 1 hora. Falou pela primeira vez. Vou orar de novo. E ele dizia: pai, se possível for. Diga comigo: pai, se possível for. Faça um milagre nessa noite. Deus é o Deus do possível e do impossível. Mas sabe por quê? A gente não pode ficar passando a mão na cabeça não, missionário. Sabe o que eu vou falar hoje? Olha, pede seu namorado para voltar, ele vai voltar. Pede para aquela porta de emprego abrir lá, que tanto você quer, ela vai se abrir. Eu não sei, igreja. Deus fala a palavra ali agora. Seja fortalecido no seu homem interior, porque ele te dá muito mais do que você pensa, do que você sonha, do que você espera, segundo o poder dele que opera em você. Ah, meu Deus, nós temos que parar de bater na mesma tecla. Eu quero. Como o pastor disse aqui outro dia, a irmã falou assim: se aquele homem não for meu, eu não vejo mais ninguém. Continua clamando, vai clamando. Depois vai uma cara no porte lá e aí. Fala a Deus. Você chora hoje, mas amanhã você sorri. Eu continuei entrando aqui de Vero Grinaldo em nome de Jesus, com falando. Aleluia. Ah, mas aquela porta de emprego abrindo ali tem que ser aquela. Só existe uma porta de emprego? Só existe uma, missionário. E se aqui não gostando, se tiver em Belo Horizonte, né? Linha verde rapidinho. Aqui. Preste atenção. Eu tenho que ser sincero com você, porque Deus pode me cobrar. Amém? Tem pregador que é para lá, para os irmãos voltar para o culto. Olha, sabe aquela porta de emprego que você está pedindo? Vai abrir hoje. Aí você começa a imaginar: olha, deixei currículo naquela empresa, tem que ser aquela. Ela é leve? Mas não é aquela. Né? Mas é bom ser alegre, não continua assim, viu? Se todo mundo fosse como você, estava feliz a vida. Ah, mas aquele noivo, aquela noiva, aquele namorado, aquele homem, que homem bonito. Tem que ser meu. Deus, fala aí, Jeová. Vai lá, vai em frente. Mas não vem chorando, pedir oração, não vou orar com você, não. Dá, Senhor. Glória a Deus. Tinha irmãzinhos, tempos atrás, na igreja de pregar. Ela falou comigo assim: eu sempre sonhei com um homem loiro, sempre, na vida toda. Sonhei com um homem loiro. Eu mencionei esse homem loiro no sonho. Quando eu era menina, eu achava um homem loiro muito bonito. Eu estou ouvindo, quer ver o chamar chegar?
que chama? Brad Pitt? Quem? Brad Pitt? Eu tô precisando fazer uma aula de inglês, todo mundo não anotar, nem soltar aqui. Vou chamar meu filho, 18 anos, você vai dar aula de inglês, eu sei como, nunca fiz curso na vida, Deus não dou pra ele. Tá dando aula de inglês lá no Uptime, pessoazinha, nunca fez curso de inglês. Parece um bom, né? Começou a falar inglês desde pequenininha, fala dentro de casa, você vai aprender, eu já tô dando aula de inglês. Então lá. Mas, voltando aqui. Glória sempre só ele, glória é meu. Igreja, eu creio no poder da oração. Mas eu creio que Deus é aquele Deus que nos dá muito mais do que pedimos, do que pensamos, segundo o teu poder que até em nós. Eu vou falar com experiência própria. Quando nós pedimos algo, alguém que nós amamos tanto, nós não entendemos nada, nós não aceitamos. Sabe? A gente batalha no emprego. Teve uma época que eu estava trabalhando na firma IGS, uma firma grande, mais de 30 mil espalhados em Minas Gerais inteiro. Em 97, eu recebia R$ 1.400. Em 97, sabe o que é isso? Eu pagava aluguel, água, luz, telefone, fazia limpeza de pele, era chique. Fazia limpeza de pele, suavava, savava, fazia tudo, tinha nem sobrava, comprava roupa bonita. E eu batalhava, Deus me colocava lá. Depois eu recebi, e deu um rasteiro, irmãos. E falou: a partir de hoje você vai ser pregadora da palavra. Glória. Irmãos, foi 2006, amor. Eu te conheci em 2007. Olha, eu me internei junto do meu filho. Eu falava: Deus, o que eu estou fazendo nessa cidade? Para pregar a tua palavra, eu estou passando necessidade, estou passando aluguel. Uma casa desse tamanho aqui, pequenininha, 2 condomínios para ele, pequenininha. Chovia, parecia que alagava tudo, porque era que a seja de anta, a água entrava assim. E eu começava a lembrar meu apartamento bonitinho, arrumadinho, lá no bairro de Santa Mônica. Uma empresa que tinha gasto até servindo a gente, tudo bonitinho. Deus falou assim: eu vou te moer, mas você vai pregar a minha palavra. Glória a Deus. Eu falei: não vou ficar essa lagoação, não gosto dessa lagoação, eu vou embora. Não estou gostando, eu vou embora desse lugar. Fala: minha filha, emprego por emprego, aluguel por aluguel, eu vou embora para Belo Horizonte. Aí pareceu um sujeito abençoado na minha vida. Passou um mês, namorando, noivando, casando, estamos fazendo a obra. Hoje estamos aqui, já tem 8 anos, já. 7 anos. Então, igreja, nós temos que entender que o nosso coração é enganoso. Eu sei que você veio hoje para ouvir outra coisa. Eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza. Mas eu tenho certeza que hoje a palavra não está ferindo, mas ela vai te curar. Amém. Amém? A irmãzinha dava testemunha aqui ontem da mãe. Amém? Você não tem noção, irmã, a história que Deus está pensando na vida da tua mãe, querida. Aleluia. Amém? Deus é fiel. Foi um susto, não foi bom, foi um momento difícil, mas é porque Deus ama sua mãe, Ele tem preservado a alma dela, Ele tem um propósito na vida dela. Às vezes há momentos na vida da gente que nós não entendemos. Então Jesus passou por isso. Deus, se possível for, eu sei que eu tenho que passar pela cruz, eu sei que eu tenho que padecer tudo isso. Ele via, meu irmão, como Deus, Ele via ele sangrando até a morte. Você quer que eu traga para o jejum hoje? Eu estava lendo essa palavra, Deus falou no meu coração. Imagina, está amarrado em nome de Jesus, amém, irmãos? É só um exemplo. É só um exemplo. Na época, a morte de bandido era morte cruz. Hoje as pessoas são presas, não é? Né? Imagine hoje, se eu fosse levada, enganada por uma bandida, né? Se eu fosse levada no lugar de outra bandida e me visse, Deus mostrasse para mim no mundo espiritual, e eu me visse sendo espancada na cadeia até a morte. Nós temos que trazer nossos dias, irmãos. Os bandidos morriam na cruz e não morriam, não sangravam até morrer. Jesus se fez maldito em nosso lugar. Diz que quando o soldado pegou uma lança e perfurou do lado dele, do lado direito, não é? Saía água. Não é assim? Água. Sabe o que não saiu sangue? Sabe a revelação do Espírito Santo de Deus? Me deu? Não tinha mais sangue, só saía água. Mas aquela época era morte de cruz, aquela época o bandido fica na cruz e hoje. Olha o que o bandido fica, é preso, não é? Você imagina hoje, eu não fiz nada, eu estou aqui pregando a palavra, e eu tenho um tanto de policial aqui e fala: você está preso, na frente de todo mundo. Primeiro, os irmãozinhos
Outra Vanessa que disse: não, você está presa, eu saio levado na frente de todo mundo. E depois eu me vejo espancada no presídio até a morte. Deus me dá um telão e eu vejo. Foi assim que Jesus sentiu, angustiado até a morte. E ele, sendo Deus, foi para o joelho orar. Ele não precisava daquilo. A palavra de Deus fala que podia ele clamar por um anjo, por um exército de anjos, que ele viria e serviria a ele. Mas foi por mim e por você estar aqui nessa noite, amém? Aleluia, Deus. Amém? No Getsemane, ele viu a morte de cruz. Mas quando ele fechava os olhos de novo, ajoelhado, prostrado em terra, não é só ajoelhado, é prostrado. Você sabe o que é prostrado? Sabe o que é prostrado? Eu vi uma vez, eu li, nós lemos, né, sobre a pregação daquele leproso que prostrou o rosto em terra diante de Jesus. Eu fui no dicionário bíblico e procurei saber o que significa prostrar. Sabe o que é prostrar? Debruçar em terra. Igreja, a Bíblia não mente. Aí os católicos pegam aquela foto mais bonitinha que tem lá na casa da sua mãe, que até me torna. Sabe aquela foto daquele quadro lindo? Aquela lua. Jesus com cabelo loiro, de olhos azuis, aquele manto vermelho, olhando para a lua, de joelho. Não. Ele estava sangrando, prostrado em terra. Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Mas se não for, seja feita a tua vontade. Agora eu vou trazer boas novas para você, que eu vou ficar só escuteando, né? Ah, então, missionária, eu vou ajoelhar hoje por minha família, por essa causa, me coloco de joelho, pela família da terra, que a minha família Deus não vai fazer nada. Não vai. Porque a promessa dele é fazer algo com a tua família. É promessa dele te prosperar. Mas não é promessa dele trazer um noivo, uma noiva ou um marido que bate em você dia e noite sem estar convertido e colocar dentro de casa novamente e você sofrer. É promessa dele te dar uma vida com abundância muito melhor do que você tinha antes. Mais do que você pensa, mais do que você sonha. Vai além. Aleluia. Você está entendendo? Nós temos que discernir as coisas. Primeira coisa que você vai se render hoje é dizer: pai, eu quero minha família convertida sim. Mas se preciso for, tratar do meu filho, do meu marido, da minha esposa, da minha mãe, sei lá quem, do meu namorado, trate. Porque às vezes é igual me pirracendo. Gente, não era eu exortar hoje. Eu trouxe a palavra de vitória, Deus me colocou de uma forma que eu não sei. Tem alguém aqui precisando. Você sabe que eu sou mais só de família, não era nada disso que eu planejei. O filho fala: pai, eu quero. Não, meu filho, você não pode. Pai, eu quero, você não pode. Você quer? Aí de tanta insistência, pai vai dar e dá o burro na água. É igual a bicicleta, né? Você não pode, você não sabe andar ainda. Quando vê, caiu. Então peça a Deus aquilo que está no teu coração. Peça a Deus o que está no coração dele. Amém, aleluia, Deus. Ah, então eu quero meu filho convertido, não está no coração de Deus? Tá. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas se preciso for, Deus falou assim: se possível for, Deus vai tratar do teu filho e fazer da forma dele para ele estar aqui. Amém? Deus vai tratar do seu ente querido para ele estar aqui. Deus vai te levar por força se for preciso para você ser pregador da palavra. E você vai ser, porque Deus te escolheu para isso. Amém? Mas uma coisa eu te garanto: na terceira vez, Jesus falou com eles: vocês não podem orar comigo nem uma hora sequer. Acorda, levanta, porque a hora é chegada. Uma coisa eu te garanto: levanta nessa noite. Deus está te abrindo os olhos espirituais essa noite para você entender. Deus te mostra, eu sei que Ele está te mostrando aí. Deus está me mostrando o meu espírito agora, que na mente de algumas pessoas está passando um telão do Espírito Santo, do que precisa você se levantar contra esse demônio, contra o inferno. Se levantar, não fica dormindo não, vigia, porque a hora da sua vitória é chegada. Amém, Jesus, glória. Sabe o que eu acho interessante?
mensagem. Ele não falou orai e vigiai. Ele falou vigiai e orai. A palavra vigiar é muito linda. Sabe por quê? A senhora conversava comigo hoje, Maria Isabel, hoje, quando a gente lá na Kombi, daquele oração que a senhora fazia. A crente que ora, 10 dias não vigia. Fica fazendo uma oração de tolo. Você está orando, mas você não está vendo nada que está ao redor. Vem um homem na igreja, ele é namorado de Deus, observa, é cheio do Espírito Santo, tem Jesus no coração. Tinha uma parte, gente, vou brincar demais com isso, né? Tinha uma novela, tem anos que eu não assisto novela, desde 2005, 2006, eu conheci minha vida, 2007 mais ou menos. Eu assisti em casa e a partir de hoje nunca mais. Eu quero ser usada no local, nunca mais, não sei nem quem passa na Globo, assim. Mas tinha uma novelinha aí, que passava aquele, nem sei o nome dele também, aquele cabelo grisalho, estava na favela, ele era dono da favela, aí tinha uma crente, foi até baleada, uma irmãzinha em Cristo, aí chegava e falava assim, você tem Jesus no coração? Ah, mas como fazendo isso? Tem Jesus no coração, eles brincam com isso. Vocês lembram dessa novela? É Fagundes, é o dono Fagundes? Sabe como é então? Não lembro, nem lembro. Aí a crente até morreu lá, na troca de bar, aí fala assim, você tem Jesus no coração? É verdade, irmão. Vigia. Tem moças aqui nessa noite, Deus está mandando dizer vigia. É Deus. Vigia, você é homem de Deus. Amém? E para terminar, Jesus falou assim, levanta-te, porque a minha hora é chegada. Ele orou para Deus tirar dele aquele sofrimento, mas ele foi com coragem por causa da minha vida, a tua vida. Se for preciso de você enfrentar o demônio essa noite, em nome de Jesus, você vai enfrentar, porque Deus é contigo. Você sabe que é guerra espiritual, não sabe? Se não sabe, eu vou te passar uma paletinha nessa noite. Guerra espiritual. Há uma guerra, fala, o espírito está pronto, mas a carne está fraca. Jesus falou. Você sabe no seu espírito que você não deve aceitar essa situação. Ficar chorando pelos cantos por causa da vida sentimental. Ver seu marido, sua família desmoronando, seu filho daquele jeito, sua mãe, o seu pai, eu não sei quem, o seu serviço daquela forma, você sabe disso. Mas a carne é fraca. E você não consegue ajoelhar, você não consegue orar, você não consegue clamar, você não consegue se levantar em nome de Jesus. Basta, Satanás, como Jesus falou ali, basta. Levanta porque a hora é chegar. Aleluia. E você fala, basta, Satanás, na minha família não. Na minha casa, não. Na minha vida financeira, não. Mas você nessa noite vai entrar numa guerra. Amém? Amém? Em nome do Senhor Jesus. E tudo aquilo que está te fazendo chorar, te fazendo sofrer, Deus está levantando em teu favor, na tua causa nessa noite. E para terminar, quando ele fala levantar, que a minha hora chegada, é como se dissesse, Pai, eu orei, mas o Senhor quer que assim seja, porque é algo lá na frente muito bom, que a minha vida, a tua vida nessa noite, vem de melhor. Deus não tirou a cruz dele, mas Deus deu filhos e filhas espalhados pelo mundo